Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores, darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No sol do rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, essa é uma passagem conhecidíssima, é o princípio, fala da queda do homem, Gênesis capítulo 3. E essa passagem ela tem uma importância não só pelo seu caráter histórico, de se reportar ao início da criação do homem e da queda do ser humano e a introdução do pecado no mundo, mas porque também esse texto, de certa forma, é um modelo de explicação universal e atemporal. Gênesis 3 traça esse itinerário que normalmente a tentação, chega à vida humana, mas também fala sobre redenção, também esboça o que em Cristo é completado há 2000 anos, foi completado há 2000 anos atrás. Então trata da queda do homem, mas também trata de uma promessa de redenção. Então entender Gênesis 3 nos ajuda a compreender esse modus operandi, das forças do mal para fazer cair os filhos de Deus, para enredar os homens no pecado e afastá-los de Deus. Então nós queríamos aqui trazer alguns pontos. É um texto muito rico,
mas apenas com a finalidade, né, dentro do formato dessa live, queria trazer alguns tópicos. Um deles, um dos mais interessantes, é que o diabo, ao tentar o homem, ele faz e lança uma luz e traz um foco sobre a restrição. Sobre a restrição. Veja que a abordagem inicial da serpente, que é uma ilustração, né, do que é o diabo, porque a serpente, por ser sorrateira, venenosa, né, acaba sendo um símbolo, né, do que é Satanás. Então, tenta o homem colocando em xeque o próprio mandamento, o conteúdo do mandamento, mas também trazendo um enfoque sobre a restrição como um mal em si. Porque a abordagem da serpente é: Deus não mandou, ou Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore que está no jardim. Essa, por exemplo, é a versão, nova tradução da linguagem de hoje, né? A NTLH, que é uma linguagem mais simples. Fala: Deus proibiu que vocês comessem de todas as árvores do jardim. Então aí já existe uma mentira, porque a restrição ela se atinha à árvore que estava no centro, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existia um mundo de possibilidades para os primeiros homens, e a licitude, na verdade, era a regra. O poder fazer, as possibilidades de agir é que eram a regra. A exceção era exatamente o mandamento de não coma para não morrer. Então, o diabo, ele foca, não é? E vai dar exatamente destaque naquilo que tem poder para destruir o homem. E é exatamente aquilo que faz com que o homem caia e que tem capacidade de destruí-lo, que se torna o objeto de sedução, acaba sendo um instrumento para seduzir o homem, porque é exatamente essa restrição. Só que a restrição, ela é a exceção. E isso também acontece com a nossa vida. Existe um mundo de possibilidades, né, da liberdade cristã, mas a mira de Satanás, ela é dirigida exatamente sobre a restrição, sobre o mandamento que foi colocado. E veja bem que o mandamento que foi colocado, que é a não comereis da árvore, é uma restrição, mas uma restrição que é observada sob uma lei de liberdade. Porque não havia, né, em volta da árvore do conhecimento do mal, uma cerca, né, nem muros com arame farpado, né, com concertina elétrica para impedir que Adão e Eva acessassem aquela árvore. Era uma árvore plenamente acessível, mas a obediência, a verdadeira obediência, a verdadeira adoração e o amor genuíno a Deus pressupõe liberdade. Então, o que nós temos ali na forma de mandamento é muito mais uma linha traçada no chão, dizendo: olha, daqui para lá, ultrapassando, não é? E acessando esta árvore, vocês já estão por conta própria e assumindo o risco de morrer. Porque o que Deus estabeleceu ali foi uma imortalidade condicionada à obediência. Eles seriam imortais até a data que eles decidissem desobedecer. No dia que comerdes deste fruto proibido, morrereis. Enquanto não come, viveria por tempo indeterminado. Então, uma imortalidade condicionada à obediência, à liberdade de viver ou morrer. Mas sempre com uma forma de mandamento, de restrição, que é apenas uma linha e não é, uma cerca inacessível. E assim acontece com a gente. Né? Nós temos a liberdade. Seguir a Jesus pressupõe a liberdade de decidir, de escolher todos os dias andar no caminho estreito. Porque o mandamento do Senhor não é um software que ele vai instalar na nossa cabeça e nós estamos operando na obediência e se torna impossível desobedecer. Eu decido andar com o Senhor, eu desejo e eu quero. Né? Nós temos essa liberdade de escolha,
quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Ou seja, o pontapé inicial do discipulado, da caminhada com Cristo, é querer. Sem o querer, nada será possível. E querer é escolha. Escolha envolve liberdade, mas a liberdade também envolve responsabilidade. Então é a primeira coisa que nós podemos destacar, é esse enfoque diabólico exatamente na restrição quando o Senhor nos doa liberdade, né? Outra questão interessante é que o diabo trabalha aí com meias-verdades. Uma delas é que quando Deus disse que quando comerdes do fruto proibido morrereis, se isso acontecer vocês vão morrer, o diabo de certa forma utiliza isso porque aquela morte não é uma morte instantânea. Quando o mandamento foi estabelecido, obviamente, eles já sabiam do que a morte se tratava, né? A Bíblia não fala que os animais eles eram imortais, então eles já tinham uma experiência do que é, um entendimento do que é morrer. Do contrário, Deus não ia colocar um mandamento sobre o qual eles não tivessem nenhum entendimento, né? Então eles sabiam do que se tratava, do que era, né, a morte, mas não foi uma morte imediata, como nós sabemos. Então, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não é um fruto envenenado, não é um fruto à base de cianureto ou estricnina ou qualquer outro veneno. Então, ao comer, eles não cairiam duros ali e morreriam. Na realidade, seria a morte como uma condição de mortal que seria estabelecida, e o pior de tudo, né, a morte espiritual, que é a separação, né, dessa comunhão com Deus que eles tinham inicialmente. Então aí já existe uma meia-verdade, porque vocês vão comer e não vão morrer. E, de fato, eles não morreram nesse tipo de morte, né, biológica instantânea, como se fosse um veneno. Então é um ardil do diabo também trabalhar com meias-verdades. E tem mais. Perceba que, de certa forma, o diabo entregou o que ele prometeu. Porque se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. E o próprio Senhor reconhece. Eles, assim como nós, já é uma referência à Trindade, né? Assim como nós, são conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o diabo entregou o que ele prometeu com essa tentação. Só que essa não foi uma posição vantajosa para eles. Aí que está a mentira. Então, o diabo ele vai focar na restrição, né? Nas meias verdades, mas também em uma promessa de elevação, uma promessa de crescimento e de progresso. Não existe normalmente, pelo menos, uma tentação que prometa, né, entregar, né, uma mercadoria ruim depois da desobediência. Então, o papel do diabo é exatamente funcionar como um sedutor. E para seduzir é importante trazer promessas que de certa forma elevem o homem, gere progresso e significa uma promessa de felicidade, Então, aquela desobediência, da perspectiva de Eva e de Adão, os levaria a uma condição melhor do que a que eles se encontravam. E toda tentação é assim, seja pelo prazer, seja pela necessidade de progresso, de crescimento, de alívio da dor, até a tentação do suicídio. Na verdade, é uma promessa de melhora, porque, na verdade, é uma escolha entre dois males, e aí se escolhe, supostamente, né, o mal menor. A interrupção da vida, a morte, é preferível a uma vida insuportável. Sempre a tentação ela vai nos dirigir no caminho do crescimento, né?
do prazer, da promessa de felicidade. E a felicidade, a promessa de felicidade, é o grande gancho, né, do maligno para enredar as pessoas, né? E, contraditoriamente, a busca da felicidade é uma das maiores causas de infelicidade, porque, na realidade, nós não somos proibidos de buscar felicidade. Qualquer pessoa normal vai buscar a sua própria felicidade. Resta saber como, e resta saber, não é, sob a cobertura de quem vamos buscar a felicidade, não é? Nós podemos falar como Maria: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A nossa alegria está firmada no Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama verdadeiramente e provou, porque o amor de Cristo é um amor com prova. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o sacrifício é o atestado, né, retumbante e incontestável do seu amor para conosco. E nós podemos nos alegrar em Deus. Então a busca da felicidade, ela deixa de ser... trilhamos no caminho errado em busca da felicidade, mas esse como buscar, nós sabemos que é em Cristo Jesus que nos completa. Então a tentação é sempre assim, não existe tentação, né? Pelo menos se você for normal, para tomar uma sopa com prego e solução de bateria, né? Nem bater a cabeça contra a parede, se você for normal, não. A tentação não funciona assim. Quando no deserto Jesus foi tentado e estava com fome, a tentação foi transformar pedras em pães e não pedras em esterco, porque não faria sentido, porque o que nos tenta, obviamente, é algum objeto de sedução para nós e de promessa de felicidade, de alegria, de realização, de prazer, enfim, aquilo que nos traga preenchimento, não é? E completude. Mas só que o diabo não entrega isso, e ele trabalha com as mesmas verdades, né? Então, essa é uma estratégia universal e atemporal do diabo. A queda do homem, né, é uma queda que é utilizada, a queda em Adão é utilizada como modelo, né, para qualquer queda eventual hoje ainda, como um modelo universal, né, de compreensão disso. Então isso é muito importante, né? Essa passagem ela também traz uma coisa maravilhosa. Ela traz um esboço do que é a redenção em Jesus Cristo. Pelo menos dois versículos, né, ou partes de alguns versículos. O primeiro, como nós sabemos, é a promessa do próprio Deus dizendo que a serpente ela seria, né, esmagada pelo descendente da mulher. E o descendente, nós sabemos, é Cristo. É como Paulo fala, ele é, né, um homem nascido de mulher, né, nascido sob a lei para libertar aqueles que estavam sob o jugo da lei. Ele é o Verbo encarnado, então ele é o Filho do homem, o Filho da humanidade, ele nasce de mulher. E nasce sem pecado, mas sob as mesmas condições, né, de humanidade, né, e biológica, né, que nós temos. E por isso que a redenção do Senhor é completa, porque o que o Senhor enfrentou de tentação também foi para valer, né? Não foi o fato de ser filho de Deus, não foi um facilitador para Jesus Cristo, né? E por isso que o preço foi pago, porque ele, né, no lugar de todos nós, cumpriu a lei cabalmente, e aí podemos ser justificados. Então temos essa compreensão de que o descendente é aquele que pisa na cabeça da serpente. Mas tem mais. Jesus é aquele que tem poder para pisar a cabeça da serpente, como disse Gênesis, como fala Gênesis, mas também aqueles a quem ele outorgar esse poder. E quem são aqueles a quem Jesus outorga o poder de pisar a cabeça da serpente também? Eu e você, nós, Igreja do Senhor. É o que está escrito em Romanos. Em breve, nós esmagaremos Satanás embaixo dos nossos pés. Também está escrito que ele nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente, nos causará dano. Isso é o que Jesus fala.
Então ele é o que pisa a cabeça da serpente, mas que também outorga poder à igreja para fazer o mesmo. Por isso que nós somos uma igreja vitoriosa em marcha e que não fica apenas na defensiva, mas vai, né, em busca do pecador, da ovelha perdida, porque tem o instrumental necessário para se desvencilhar dessas forças das trevas, porque o Senhor nos deu esse poder. E outro ponto no texto que fala sobre redenção, esse ponto que eu vou falar também não se trata de nada original, né, é amplamente utilizado dessa forma como um esboço do que o Evangelho nos traz, né, posteriormente, que é o fato de o homem, quando se apresenta diante de Deus, antes de fazê-lo, envergonhado, né, pelo seu pecado, sentindo realmente a culpa sobre os ombros, eles vão se esconder, vão atrás da moita, que é o que o pecado faz em geral, né? Eles põem as pessoas atrás da moita, faz o homem se esconder, e aí você cria, não é, um ciclo destrutivo, porque quando você, por causa do pecado, se esconde e não se expõe à luz de Deus, por não se expor à luz de Deus, você vai estar mais vulnerável a se esconder mais ainda e se distanciar mais. E ao se distanciar mais, né, você vai ter menos possibilidade de se expor à palavra, de se expor ao Evangelho para poder se arrepender, enfim. E aí você cria um abismo que chama outro abismo. Mas o Senhor é o Deus da reconciliação, glória a Deus por isso, porque Ele vai em busca do homem. Ele não permite que o homem apenas, né, peque e não trate de alguma forma. E quando o homem ele se sente nu, ele põe, como nós sabemos, né, costura folhas de figueira, né, para ocultar sua vergonha, né, para trazer, né, uma cortina de fumaça para o seu pecado e para a sua culpa. Só que isso não funciona aos olhos de Deus. Então as folhas de figueira podem ser facilmente comparadas, não é, à religião, à nossa religiosidade, até a nosso moralismo, não é? É quando nós queremos tapar o sol com a peneira, colocar aí um band-aid numa fratura exposta. Não funciona. Só um novo coração, uma nova vida é que vai nos colocar diante de Deus, né, de forma justa e com uma consciência limpa. E aí o que o Senhor fornece para aquele casal? Pele de animais. Pele de animais. E a pele de animal pressupõe, óbvio, a morte de um animal, né? Então ele é que fornece, por causa do derramamento do sangue de um inocente, né, na ocasião, um animal, não é, a cobertura dos pecados, né? Podemos agora nos apresentar diante de Deus sem medo, né, e sem vergonha. E isso em Cristo foi consumado, porque ele foi, não é, o justo pelos injustos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou ainda na passagem que ele assume a culpa, também de maneira simbólica, né, que tem uma mensagem fabulosa, quando Jesus ele é colocado como malfeitor e é crucificado, enquanto Barrabás, que é um assassino, que é um pecador, é solto. Então, a culpa que recai sobre Jesus, né, gera a impunidade do verdadeiro pecador. Os dois são colocados na balança. Jesus vai para a cruz e o culpado é absolvido e solto. E é o que acontece com a gente. O inocente foi preso, o inocente foi crucificado. E eu, você, todos nós que éramos culpados, né, fomos libertados gratuitamente. É uma espécie de injustiça, né, que a graça de Deus traz para a nossa cabeça, mas na realidade ela não é o que Deus é. Deus é amor. Então ele se permitiu sofrer e assumir as nossas culpas, o justo pelos injustos, né, para que eu e você pudéssemos estar justificados diante de Deus e pudéssemos ter vida e vida em abundância. Só a morte de um inocente vai cobrir a nossa vergonha. Só o derramamento de sangue nos coloca diante do Senhor. Então que estejamos atentos a essas estratégias diabólicas para trazer queda para mim e para você. O que aconteceu no passado também é replicado hoje. E o modelo de Gênesis 3
nos ensina muito disso, mas também ensina sobre redenção, sobre o amor de Deus e sobre a incapacidade humana de cobrir suas próprias faltas, dependendo eu e você apenas do verdadeiro Cordeiro que se entregou por nós e nos deu a justificação aos olhos do Pai. Amém?